Olá, boa tarde, tudo bem? Mais um NT Sul começando para te deixar bem informado sobre os principais acontecimentos no Rio Grande do Sul. Na edição desta quarta-feira, a gente mostra como está a montagem do Centro Humanitário de Acolhimento lá em Porto Alegre. As moradias provisórias devem abrigar cerca de 800 pessoas que perderam as casas por causa das cheias. A Justiça Federal determinou que o saque calamidade vai ficar restrito aos cachoeirenses que foram efetivamente atingidos pela enchente e que estão registrados na Defesa Civil. A Prefeitura vai recorrer. O Procurador-Geral argumenta que o município tem direito, sim, por conta dos transtornos causados pela enchente, como, por exemplo, a falta de água, falta de energia elétrica e também falta de acesso. Moradores da rua Bela Vista, no bairro Ponche Verde, decidiram protestar contra a Prefeitura de Cachoeira. Para entrar nas garagens a gente não consegue com carro, né? Alguns moradores deixam o carro na rua. O pessoal, a gente tem hoje cadeirantes que moram aqui na rua, né? Tem um menino que mora aqui na rua, ele não tem acesso, não consegue se deslocar aqui na rua. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala dos direitos e desafios das mães trabalhadoras. A construção de uma família por meio da maternidade é bem vista e bem desejada por parte das mulheres, porém, nem sempre aceita pelas empresas. E na entrevista do dia, Lena Caetano fala da situação do Rio Grande do Sul e como o governo gaúcho está agindo, o que planeja para evitar novas tragédias ambientais na etapa pós-enchente. E você que está em casa, quer participar com a gente? O NT Sul troca com você informações diariamente aqui na telinha da TV Novo Tempo. E a sua notícia, você já sabe, né? É muito bem-vinda por aqui. O WhatsApp é o 51997697129. Esse que está aparecendo aí na telinha. Você pode enviar um áudio, pode mandar uma foto, pode mandar um vídeo, o seu texto e a gente coloca no ar por aqui. As nossas lives também já estão no ar e você pode mandar a sua participação em facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quarta-feira está no ar. Em Porto Alegre, a montagem do primeiro Centro Humanitário de Acolhimento deve ser concluída até a segunda semana de julho. O centro está sendo erguido no campo de futebol, nos fundos do Centro Humanístico Vida, na zona norte da capital. As moradias provisórias devem abrigar cerca de 800 pessoas que perderam as casas por causa das cheias. A construção deve ter 9.000 metros quadrados e começou em 8 de junho. 2 pavilhões estão quase concluídos e um terceiro sendo erguido. Além das unidades familiares, haverá dormitórios separados para homens ou mulheres sozinhas e outros espaços para mães ou pais com filhos pequenos. Uma área comum deve contar com refeitório, cozinha e lavanderia. Cada residência tem 18 metros quadrados e acolhe até 5 pessoas. A estrutura é de aço cromado, de painéis de plástico com tratamento anti-incêndio. Aproximadamente 800 pessoas devem viver aqui no Centro Humanitário de Acolhimento. O vice-governador do estado e o secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre acompanharam as obras nesta terça-feira e destacaram que estão no prazo, com expectativa de entrega em 2 semanas. Tudo isso que nós estamos vendo aqui foi montado em 17 dias. Toda a drenagem, terraplanagem, esgotamento, aumento da carga energética, água, pressão da água, as estruturas que até agora foram construídas em 17 dias. Então está um cronograma ágil, rápido e nós devemos entregar em torno do dia 10 de julho. Né? Até a primeira quinzena de julho deve ser entregue este Centro Humanitário de Acolhimento. Instalamos toda a rede hidrossanitária, pluvial, a rede de água, o DEMAI também instalou aqui. Colocamos todo o terreno em condições de receber estrutura e estamos junto com a Equatorial fazendo a parte elétrica para também ter toda a capacidade de receber. Os nossos abrigos foram muito importantes, mas eles eram espaços improvisados. Então agora aqui nós estamos recebendo de uma maneira planejada. A gestão do complexo será de responsabilidade da Organização Internacional para as Migrações da ONU. Quando pensamos em abrir um abrigo, quando se é solicitado a nível do governo a abertura de um abrigo, estamos em conjunto pensando já qual é que é a saída desse abrigo, portanto, para que não se torne algo permanente. Esse é o primeiro olhar que temos que ter nesse sentido. Portanto, vai ter uma equipa aqui em campo com vários
responsável por várias atividades, desde o registro de cadastro, desde um apoio psicossocial e saúde mental, até ao ponto de garantir o dia-a-dia dos serviços, ou seja, que o banheiro está a funcionar em condições, que a comida identificação dos perfis mais vulneráveis que necessitam de uma atenção especial, com esse olhar de proteção, e também garantir, por exemplo, que as crianças vai ter um espaço seguro para as crianças, com uma metodologia implementada também da Unicef em parceria. Portanto, isso aí vai garantir o dia-a-dia do espaço, e esse é o trabalho da OIM. Na capital, além da estrutura no Centro Vida, mais 2 devem ser construídas. Uma no Complexo Cultural Porto Seco e outra no bairro Vila Nova. Canoas, na região metropolitana, terá 2 centros de acolhimento. Conforme a Defesa Civil Estadual, há 10.500 pessoas morando em abrigos e 389.000 desalojadas. E a medição de hoje pela manhã indica que o rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, está baixando. O nível em cota única aponta 24 metros e 35 centímetros. O recuo foi de 40 centímetros em 24 horas. Essa condição do rio ainda ocupa as residências ribeirinhas da cidade, o que impede a volta dessas pessoas para casa. O bairro Cristo Rei é o mais atingido. Segundo a Defesa Civil de Cachoeira do Sul, choveu 8 milímetros nas últimas horas aqui no município. Moradores da rua Bela Vista, no bairro Ponte Verde, decidiram protestar contra a Prefeitura de Cachoeira do Sul. É que desde 2019 eles aguardam por uma obra de pavimentação que nunca saiu do papel. O detalhe é que o projeto tinha cobertura financeira de uma emenda impositiva do então vereador Igor Noronha. Esta é a Rua Bela Vista, fundos do bairro Ponte Verde. A via, que tem início na ligação com a Rua José Gomes de Campos, no Poço Comprido, além do declive acentuado, tem inúmeros buracos e valetas que dificultam a vida de motoristas e dos moradores. A dificuldade que a gente tem aqui hoje, sem a pavimentação, é o deslocamento, né? O acesso, principalmente aqui nessa área mais abaixo. Para entrar nas garagens a gente não consegue com carro, né? Alguns moradores deixam o carro na rua. O pessoal, a gente tem hoje cadeirantes que moram aqui na rua, né? Tem um menino que mora aqui na rua, ele não tem acesso, não consegue se deslocar aqui na rua se não vir o transporte buscar ele para levar para o colégio, né? Então fica bem complicada essa parte aí, porque cada chuva é um transtorno, né? A gente solicita que venha a máquina aqui, a máquina vem, coloca um pouco de terra, mas não adianta, porque a lua é um declive, né? Então a primeira chuva que vem vira nisso que tá de novo aí. Em 2019, a sonhada pavimentação da rua esteve bem próxima, mas não aconteceu. Através de emenda impositiva de R$ 102.919 do então vereador Igor Noronha, um projeto foi elaborado com esperança de realização ainda no governo do então prefeito Sérgio Gnatti. Só que 5 anos depois, outros 2 prefeitos, José Otávio Germano e Ângela Chu, já passaram pelo projeto e ele não saiu do papel. Por mensagem, a secretária de Obras, Aline Machado, explicou que as emendas de 2019 deveriam ter sido executadas em 2020, que na época houve problema pontual com a entrega de material e gestão da empresa. Em 2021, o pedido não pôde ser refeito e, neste caso, a obra não foi realizada por problemas alheios à prefeitura. Igor Noronha, propositor da emenda, manifesta indignação com a situação. O fato de ser emenda impositiva, Helena, obriga o gestor a executar. Se deu problema num fornecedor, vai para o próximo da licitação. É assim que funciona, é assim que deveria funcionar. Logo que o Zé Otávio assumiu, eu conversei com ele e falei para ele da questão das emendas que não tinham sido pagas ainda, que estavam pendentes de pagamento, que seria no ano que eu não estava mais na Câmara. E ele prometeu de pagar e não fez. Inclusive, diante da falta de cumprimento do que o prefeito José Otávio havia me dito, né, que pagaria as emendas impositivas, eu fiz pedidos via Lei de Acesso à Informação para saber o que tinha sido feito do recurso da emenda impositiva que deveria ser colocado na pavimentação, na rua, e o promotor de justiça local, Dr. Leonardo Giron, achou por bem de arquivar
a denúncia que eu fiz de violação de lei de acesso à informação. Porque o prefeito não respondeu o que fez o dinheiro, então, com base nessa lei de acesso à informação, não respondida, eu levei a violação da lei ao Ministério Público e o promotor achou por bem de arquivar. Os moradores da rua Bela Vista colocaram uma faixa como forma de protesto contra a prefeitura. E já que a pavimentação ainda é uma realidade distante, eles esperam ao menos a manutenção adequada da rua. Já que essa emenda impositiva, por enquanto, a gente sabe que não teve andamento, a gente espera que quando venham arrumar, né, que venham passar a máquina, que coloquem pedras, que melhore a situação de escoamento de água, porque hoje a rua só passa a máquina, a rua vai cedendo. Que eu moro aqui faz 10 anos, a rua já baixou mais ou menos um meio metro. Né, então ela está cedendo para o meio ao invés dela ter transbordo para as laterais, né? E na manhã de hoje, a nossa equipe entrou em contato com o promotor de justiça Leonardo Giron, citado na reportagem, por meio do seu telefone particular. E ele confirmou que houve manifestação do Ministério Público envolvendo a questão de cobranças de cumprimento de emendas parlamentares e que, na ocasião, o Ministério Público concluiu que essa responsabilidade seria do município em relação à sua própria gestão orçamentária. O promotor se colocou à disposição para trazer mais informações sobre essa situação. Portanto, nós seguiremos atualizando esse assunto aqui no NT Sul. Eu aproveito para questionar, né? Você que está nos acompanhando em casa, você sabe o que são as emendas impositivas? Na verdade, dentro do regramento orçamentário aqui de Cachoeira do Sul, 3% do orçamento é destinado aos vereadores, ou os vereadores podem dar algum tipo de destino. 2% efetivamente os vereadores, tem mais 1% das chamadas emendas de bancada. Então, os vereadores podem indicar onde esse recurso municipal será aplicado. Recursos que vão para obras, como nesse caso, né, que houve a destinação, tem um percentual que obrigatoriamente precisa ser investido em serviços que são relacionados à saúde. Então, nesse total de 3% do orçamento municipal. E, como diz a legislação, são emendas impositivas. Os vereadores destacam no que aquele valor deve ser investido e a prefeitura precisa executar. Mas a aplicação desses recursos, essa aplicação está bastante bagunçada. Tem recurso que é aplicado, tem recurso que não é aplicado, não tem informação quando o recurso será pago e os moradores ficam aguardando para ver se algo vai de fato sair do papel. Os vereadores, nesse sentido, estão fazendo a sua parte, mas a organização, a efetivação, a aplicação do recurso público não está acontecendo a contento. E eu me pergunto, né, o recurso que não está sendo aplicado e que deveria, que está previsto na legislação para atender as emendas impositivas, esse recurso está indo para onde? Com a palavra Prefeitura de Cachoeira. E a Prefeitura Municipal organiza para o próximo sábado, dia 29, mais uma ação de multivacinação para incentivar as pessoas a se imunizarem contra a influenza e também contra a Covid-19. Além dessas, também vão estar disponíveis outras vacinas do calendário regular. Quem precisa reforçar a vacinação e, porventura, não consegue nos dias de semana, tem agora mais uma alternativa. Então, retomando, a multivacinação vai acontecer neste sábado, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia, em 5 unidades. A EAP Central, EAP Marina e EAP Centro Social Urbano. E também nas ESFs, as Estratégias de Saúde da Família, Carvalho e Tupinambá. A preocupação da Prefeitura se dá em razão dos 2 óbitos registrados por gripe nesse ano e dos 4 confirmados por Covid. Bom, então é hora, né, de cada um fazer também aí a sua parte para garantir a sua segurança, para garantir a segurança da sua família. 1 em cada 20 mortes são relacionadas ao consumo de álcool, afirma um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde. Os números são alarmantes e registram cerca de 2.600.000 óbitos todos os anos por esse motivo no mundo todo. A Organização Mundial da Saúde alertou nesta terça-feira que o consumo de álcool provoca cerca de 2,6 milhões de mortes todos os anos. Outros 600.000 óbitos têm relação com o uso de drogas psicoativas. A agência da ONU observou que o consumo da substância pode ser atribuída a 1 em cada 20 mortes no mundo todo, devido a acidentes de trânsito, problemas de dependência,
doenças cardiovasculares, câncer ou cirrose. The report also highlights Vladimir Pozniak, diretor do Departamento de Abuso de Álcool, Drogas e Uso de Substâncias da OMS, afirma que o número permanece inaceitavelmente alto, tendo os maiores índices registrados na região da Europa e da África. O relatório se baseia em dados de 2019, as últimas estatísticas disponíveis. Os homens representam quase 75% dessas mortes. Os dados ainda revelam que os jovens são afetados de forma desproporcional e que o grupo mais prejudicado é o das pessoas entre 20 e 39 anos, que corresponde a 13% das mortes. O relatório também destaca a necessidade de acelerar as ações globais para reduzir o consumo de álcool e drogas e a melhoria do acesso a tratamentos de qualidade para transtornos por uso de substâncias. E vamos falar agora um pouquinho sobre as mulheres, o mercado de trabalho e o período da maternidade. 45% das mulheres demoram apenas 3 meses para retornar às atividades profissionais, apesar da lei possibilitar que essa mulher fique até 6 meses afastada. O tempo curto se justifica pelo receio de perder o seu cargo, de perder até mesmo o seu emprego. E pior, quase metade das mulheres que tiram licença maternidade, essas mulheres não estão mais presentes no trabalho após 2 anos. Agora no quadro Minha Carreira, a Grace Tomazetti fala dos direitos das mães trabalhadoras. A maternidade e o mercado de trabalho são temas que despertam questões importantes e complexas, especialmente para as mulheres. A construção de uma família por meio da maternidade é bem vista e bem desejada por parte das mulheres, porém, nem sempre aceita pelas empresas. Assim como qualquer colaboradora, ela tem o direito de exercer as funções das organizações sem que ocorra nenhum tipo de preconceito, ou seja, é preciso ter ações que as apoiem e as acolham. A proteção à maternidade é direito de toda mulher, sendo constitucionalmente garantido e regido pela Constituição Federal e pela CLT. Esse direito visa auxiliar as mulheres durante a gravidez e após se tornarem mães, a fim de ajustar as rotinas dos filhos e das filhas com o mercado de trabalho. Os principais direitos são: licença maternidade de 120 dias, com remuneração em forma de salário maternidade, auxílio creche e pré-escola, apoio à amamentação, não ser demitida por justa causa desde a confirmação da gestação até 5 meses pós-parto. Recentemente, me deparei com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas que constatou que quase metade das mulheres que tiram licença maternidade não está mais presente no mercado de trabalho após 24 meses, padrão que se repete até mesmo 47 meses depois. É crucial reconhecer que a sobrecarga materna, o preconceito no local de trabalho e os desafios emocionais são realidades enfrentadas por muitas mulheres. Infelizmente, não é surpreendente que esse combo resulte no óbvio: a maioria das mães deixando o mercado de trabalho. E para antecipar esse problema, 45% das mulheres demoram cerca de 3 meses para retornar às suas atividades profissionais. Apesar da lei possibilitar que ela fique até 6 meses afastadas, o tempo curto se justifica pelo receio que elas têm de perder seus cargos, ou em alguns casos até mesmo perder o emprego. E quando há necessidade de fazer uma solicitação na empresa que envolva alguma atividade com os filhos, seja consulta, seja necessidade de oferecer um apoio maior devido a alguma dificuldade, 50% dessas mulheres afirmam que sentem medo, justamente pela discriminação que ocorre. A maternidade não deve ser vista como um obstáculo para o crescimento e desenvolvimento profissional das mulheres, mas como uma experiência enriquecedora que pode trazer novas habilidades e benefícios tangíveis para as empresas, como maior atração e retenção de talentos e diversidade de perspectivas. A jornada da maternidade e do trabalho pode ser desafiadora, mas com o apoio adequado e uma mudança de mentalidade por parte das empresas, podemos criar um futuro em que todas as mulheres possam conciliar com sucesso suas carreiras e suas responsabilidades como mães. Assim, podemos construir um ambiente de trabalho mais empático, inclusivo e igualitário para todas as mães.
O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas ou sugestões para a TV Cachoeira pelo Facebook ou WhatsApp ou diretamente para mim no Instagram G.Tomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Ficou com uma dúvida? Tem uma dúvida sobre mercado de trabalho, sobre carreira, sobre esse assunto mesmo, né? Sobre as mulheres no mercado de trabalho, sobre o período da maternidade? Manda pra gente a sua dúvida, como a Grace já enfatizou na finalização aí do quadro Minha Carreira. Você pode enviar a sua dúvida para as nossas redes sociais, especialmente para o nosso WhatsApp, o 51997697129. Pode mandar um áudio, né, ou o seu texto com a sua dúvida, e a sua dúvida pode ser respondida aqui no quadro Minha Carreira. Gente, a partir de hoje, a estação rodoviária de Porto Alegre passa a funcionar das 6 horas da manhã até as 11h30 da noite, tanto para viagens intermunicipais quanto para viagens interestaduais. De Porto Alegre para Cachoeira do Sul são 3 horários, eles já estão aparecendo aí na tela. Os embarques ocorrem 12h45, 2h30 da tarde e depois às 5h15 da tarde. A previsão de viagem é de 3 horas e 20 minutos, segundo a empresa Unesul. Saindo de Cachoeira em direção à capital, são 2 horários disponíveis. O primeiro, 1 hora da tarde, e o segundo, às 3 horas da tarde. E agora está no seu momento, aqui no NT Sul, espaço aberto para sua mensagem, para sua opinião, para sua informação. Sim, telespectador, conta a notícia por aqui também. Como é que faz isso? Mandando mensagem para a gente, especialmente no WhatsApp, 51997697129. Ou, claro, escrevendo para a gente aí nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos ver quem fala com a gente aqui no Facebook? Tá com a gente o Luiz Augusto, lá em Passo Fundo. Manda um abraço para todos que nos acompanham aqui no município, nas demais regiões. Nosso abraço para toda a audiência no município de Passo Fundo. Luci Joaquim dos Santos, também mandando boa tarde aqui. Elizabeth Oliveira, muito obrigado a vocês pelos recadinhos. Daqui a pouco a gente passa também pelo YouTube. Vamos para a tela? Recados aqui do nosso WhatsApp. A Laís. No Rincão dos Lopes Tati, as crianças estão sem poder ir para a aula desde segunda-feira, porque a estrada está assim. Não aparecem para arrumar, chove e ficamos sem poder sair. Então a estrada está lamentável, muito barro, né? A chance aí dos carros atolarem. E aí, nessas circunstâncias, as crianças não estão conseguindo ir para as aulas, né? Infelizmente. Obrigado, Laís, pela tua participação. A gente reitera aqui, Rincão dos Lopes. Quem mais? Tem mais recados aqui da audiência? O Ângelo Antônio, este é o Vicente Guterres Flores da Silva, almoça todos os dias olhando a TV Cachoeira. Ângelo, obrigado pela participação e o nosso abraço aí pro Vicente, nosso telespectador. Grande abraço, Vicente. Obrigado pela companhia. Um abração aí para toda a família, tá bom? Ficamos felizes pela companhia. Quem mais? Tem mais recadinhos aqui. A Tainara Milanese. Aqui em Porto Alegre, a sopinha já está pronta para assistir ao programa. Um abraço a todos os meus familiares. Muito obrigado, Tainara, pela participação. Desfrute aí da sopa, né? Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui, os familiares também. Muito obrigado pela participação. É isso aí, frio, né? O inverno está chegando definitivamente, mostrando a sua cara. Aí sempre que a gente fala em sopa, aí divide as opiniões, mas é uma boa pedida para esse invernão aí que está começando, né? Lena Caetano, essa é a Valentina, do bairro Ponche Verde. Conheci ontem, durante uma gravação. Ela chegou, me abraçou, disse que é minha fã e do NT Sul e pediu para participar do programa. Valentina é pura simpatia. E tá aí, a Valentina com o microfone, né, do NT Sul em mãos, junto com a Lena Caetano. Muito bom. Obrigado, Lena, pela participação. Nosso abraço aí para Valentina, né? Simpatia em pessoa. Para todo o pessoal aí do bairro Ponche Verde também. A Lena foi até lá ontem para ver aí a situação da rua. Então a gente todo dia tá na rua buscando solução, buscando respostas, né, para nossa comunidade que tanto precisa. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos da nossa audiência.
E a seguir, a Justiça Federal determinou que o saque calamidade vai ficar restrito aos cachoeirenses que foram efetivamente atingidos pela enchente e que estão registrados na Defesa Civil. A Prefeitura vai recorrer. O procurador-geral argumenta que o município tem direito sim, por conta dos transtornos causados pela enchente, como, por exemplo, a falta de água, falta de energia elétrica e também falta de acesso. Na entrevista do dia, a Lena Caetano fala da situação do Rio Grande do Sul e como o governo gaúcho está agindo e o que planeja para evitar novas tragédias ambientais na etapa pós-enchente. E a gente também vai trazer informações sobre o tempo para os próximos dias. Tem previsão de bastante frio. O intervalo é rápido, nós voltamos em 3 minutos. NT Sul de volta ao vivo, 12h31 agora. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos ver imagens do tempo agora no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Dia que está bastante fechado, né? Já começou com uma garoa, uma espécie de uma chuva fina. Ali pelo meio da manhã as nuvens ficaram aí um pouco mais fininhas, deu até a impressão de que o sol iria aparecer, mas não apareceu não, né? A gente vê aí pela câmera que tem bastante umidade, algumas gotinhas caindo ainda neste momento aqui pela cidade. E deve ser assim, né? O predomínio do tempo nublado ao longo de todo o dia. Pode até ter alguma abertura de sol, mas é isso que tem no cardápio do tempo para hoje, né? Amanhã tem mais frio chegando, o sol também pode aparecer com um pouco mais de intensidade. Vamos ver os detalhes agora na previsão. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com nebulosidade, com garoa, podem ocorrer eventuais pancadas de chuva ao longo do dia, mas com acumulados pequenos. De hoje para amanhã, chega outra frente fria. A mínima hoje ficou em 9 graus e a máxima não deve passar dos 14. Quinta-feira deve ter predomínio de sol e faz frio. Temperatura mínima 6 graus e a máxima deve chegar aos 17. Sexta-feira, sol entre nuvens e chance de pancadas de chuva novamente. Mínima 9 graus e máxima 14. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Um centro de baixa pressão proporciona um dia típico de inverno nesta quarta-feira, com nuvens, chuva, garoa, vento e frio no Rio Grande do Sul. A baixa pressão causa chuva fraca em todas as regiões gaúchas, menos em pontos mais a oeste. Embora a instabilidade, ao longo do dia ocorrem aberturas em que o sol aparece com nuvens em diferentes pontos, como o noroeste, centro, oeste e sul. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 14 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 13. Na região norte, em Passo Fundo, 12 graus. Máxima em Santa Maria, na região central, de 14 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 15 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 14 graus. E eu já estou de olho aqui nas mensagens do nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, uma das nossas lives. Meu abraço aqui para Geni. A Geni está nos acompanhando em Itaúna, Minas Gerais. Grande abraço aí para todos os mineiros, abraço para o pessoal de Itaúna. Obrigado pela companhia com a gente, viu, Geni? Tá com a gente aqui também o Nazareno. Obrigado, Nazareno, pela companhia. Daqui a pouquinho outros recados aqui do chat também do nosso YouTube. Fique à vontade aí para compartilhar, para mandar o seu recado, a sua informação, seu comentário, né, sobre os principais fatos do dia. Na telinha, mensagens do nosso WhatsApp. O João tá participando. Senhor de 81 anos, carregando cascalho para conseguir sair para fora do portão. Rua Antônio Gonçalves Borges, bairro Bom Retiro. Lamentável, né? O pessoal tem que colocar literalmente aí a mão na massa, né? Já na idade avançada, precisa resolver essas questões, né? Mas, João, obrigado aí pela tua participação. Não tem o nome aí desse senhor que está trabalhando. A gente deseja aí também toda a força para toda a população. No momento em que tem muita gente tendo que se desdobrar, né? Fazendo muito mais do que aquilo que seria sua própria responsabilidade para retomar a vida, para ter uma mínima condição de sair de casa, né? Que é essa situação relatada aqui pelo João. Obrigado, João, pela participação.
Quem mais? Reni Lima. Bom dia, garoa fina, no bairro Marina. Obrigado, Reni, pela companhia com a gente. Um ótimo dia para ti aí, pro pessoal também no bairro Marina. Diazinho tá bem xarope, né, com essa chuva fina aqui em Cachoeira do Sul. É aquele tipo, tu sai na rua assim, pensa, não, acho que não tá nem molhando. Daqui a pouco tá todo molhado, né? Tem que levar guarda-chuva, não tem jeito. Quem mais? Cadu também está participando com a gente. Quero desejar um feliz aniversário para o meu paizão, hoje fazendo 60 anos de idade. Então, grande abraço aí para o pai do Cadu, né? Nessa data super especial, 60 anos de idade. A gente deseja para ele aí felicidades, muitos anos de vida, que possa desfrutar de bons momentos juntamente aí da família. Quem mais? A participação da Mara Machado. A Mara está fazendo aqui um apelo. Esse cachorrinho está desaparecido, atende pelo nome de Bolinha. Priscila Moraes está procurando. Então a gente deixa aqui um apelo, né, para nossa comunidade. Se alguém encontrar o Bolinha aí pelas ruas de Cachoeira do Sul, manda uma mensagem pra gente aqui no WhatsApp do NT Sul. Pedir pra produção já colocar o número na tela aí, 51997697129. E aí a gente transmite a informação pra Mara, né? No caso do Bolinha ser reencontrado, tenho certeza que a família e os tutores ficariam bem felizes, né? Daqui a pouquinho, mais recadinhos da nossa audiência. A Prefeitura de Cachoeira do Sul vai recorrer da decisão do juiz que restringiu o saque do FGTS somente para as pessoas efetivamente atingidas pela calamidade pública causada pela enchente. Isso impede o benefício para toda a população. O motivo alegado pelo juiz, no seu despacho, é o risco à própria sustentabilidade do sistema do Fundo de Garantia. Daniel, muitos cachoeirenses aguardavam essa decisão por parte da Justiça Federal. Infelizmente, ela veio num viés negativo, não liberando esse saque calamidade para toda a população, tanto do município de Cachoeira do Sul, como é um dos interessados, assim como outros municípios ali da região metropolitana, Novo Hamburgo, Sapiranga e também Alvorada. Essa decisão, obviamente, acaba interferindo nessa questão envolvendo principalmente a enchente, que afetou praticamente toda a população, principalmente ali no mês de maio. Ao meu lado, o procurador jurídico aqui da Prefeitura, Hélio Garcia Júnior. Essa derrota da Prefeitura, tanto de Cachoeira do Sul como dos outros municípios, como procurador, como você avalia essa decisão do juiz e quais os próximos passos a partir dessa negativa por parte da Justiça? Foi uma decisão que tomou a todos de surpresa, não foi uma derrota da Prefeitura, porque nós não éramos parte no processo, mas éramos interessados com relação ao saque e calamidade. Decisão judicial a gente respeita, eu respeito a decisão do juiz, em que pese não concordar com ela, tendo em vista que eu acho que nem o Poder Judiciário tem a dimensão do que foi a tragédia no Rio Grande do Sul. Cachoeira está nessa situação de calamidade pelo isolamento total por 12 dias, com a falta de combustível, de água, onde toda a população foi afetada. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu não concordo com a decisão do magistrado. Repito que respeito a decisão, mas não concordo. Eu acho que não tinha dimensão também com relação ao número de pessoas afetadas, porque nessa ação, depois que entrou Cachoeira, Sapiranga, ainda veio entrar Novo Hamburgo e outra cidade também de grande porte. Então, até na decisão do juiz, ele disse que se liberasse o fundo, poderia não ter sustentabilidade para o próprio sistema do Fundo de Garantia. Ora, mas isso aí não é um problema do Poder Judiciário. O juiz tem que aplicar a lei. Ele não tem que estar fazendo interpretações de governo ou com relação aos recursos federais e recursos do próprio trabalhador. Então, não concordo com a decisão, uma decisão que agora sim já a Cachoeira do Sul já é parte dentro do processo. Eu já entrei no processo antes mesmo do juiz despachar e vou recorrer, e já tenho uma agenda com o promotor federal, do Ministério Público Federal, na qual vou verificar qual vai ser o recurso que ele vai manejar, a forma, na verdade, o recurso eu já sei, e também vou fazer um recurso para tentar reverter a decisão no Tribunal de Justiça. Procurador, esse questionamento por parte do saque calamidade a gente recebia diariamente durante o telejornal. Existe a possibilidade de Cachoeira do Sul, junto com os outros municípios, reverter essa decisão? A possibilidade existe, a gente vai recorrer, todos os municípios farão esse mesmo recurso, que fazem parte desse processo, vai ao tribunal para um desembargador em decisão monocrática
deferir ou não um efeito suspensivo, que a gente chama da decisão de primeiro grau. Então, sim, é rápido também. Eu quero ver se consigo isso para no máximo sexta-feira. Eu quero manejar o recurso hoje. Se não, sexta-feira, na semana que vem, já teremos uma decisão aí sim do Tribunal de Justiça. Aí a gente tem vamos dizer assim, praticamente uma definição, porque aí, depois dessa decisão do desembargador, a gente não tem a curto prazo uma definição com relação a isso. Então, o desembargador, acho que vamos dizer assim, o balizamento de onde vai permanecer a decisão, ou liberando para todos, ou permanecendo somente aos afetados. O que o Ministério Público fala sobre essa decisão? Eu tenho uma agenda com ele para hoje de tarde, com o promotor, mas os argumentos deles é o mesmo do município. Eu acho que o decreto não estipula essa situação a partir do momento que tu estás em estado de calamidade, a partir do momento que foi anunciado pelo Poder Executivo Federal, Estadual, a liberação dos recursos. Não cabe ao Poder Judiciário novamente interferir numa decisão de governo. Se foi aceito e homologado o decreto de calamidade ao município de Cachoeira pelo isolamento de toda a população, não cabe interpretação do Poder Judiciário com relação a isso. É claro que nós estamos falando de milhões de pessoas sacando o fundo de garantia, que vai comprometer ou não a sustentabilidade do fundo, mas isso não é uma decisão do Poder Judiciário. Se o Poder Executivo teve essa decisão, o federal mais precisamente, ele deve respeitar, ele deve aplicar a lei e não interpretar a lei. Ele tem que simplesmente fazer o que o decreto de calamidade homologado autoriza os executivos municipais a fazer. Portanto, é essa a tese que sustentamos, a tese que o Ministério Público sustenta. Ok. Pelo fato do Ministério Público ser o principal interessado que entrou com esse tipo de ação, isso pode ser um ponto positivo pelo tamanho mesmo do MP? Sem dúvida, na verdade, o Ministério Público vamos dizer assim, é a figura principal dessa situação. Não é o município de Cachoeira que está fazendo, não é o Procurador-Geral de Cachoeira que está fazendo essa interpretação, não é o Procurador-Geral de Novo Hamburgo, de Sapiranga, das cidades envolvidas. É o Ministério Público Federal, ou seja, o fiscal da lei federal. É ele que está dizendo que deve ser estendidos os efeitos à Cachoeira do Sul. Isso que mais, vamos dizer assim, consubstancia a relação com a tese defensiva dos municípios alicerçado no Ministério Público. E é por isso que o recurso principal será o do Ministério Público. E por isso que eu quero conversar com o promotor, ver se ele quer que eu entre com um recurso também ou se simplesmente aguarde, concordando com o recurso que ele vai manejar. Isso a gente vai acertar ainda numa reunião hoje à tarde, mais tardar amanhã. Tá certo. Então fica a esperança por parte do procurador Hélio Garcia Júnior. O município, junto com o Ministério Público, vai tentar recorrer a essa decisão da Justiça Federal para tentar ou não reverter a situação do saque calamidade para toda a população cachoeirense. Essa decisão que partiu agora essa semana, uma negativa para a Cachoeira do Sul e também os outros municípios interessados. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. A gente segue acompanhando, né? Assim que tiver um novo andamento nesse processo ou a eventualidade de uma decisão, a gente vai trazer aqui em primeiríssima mão para você que nos acompanha, assunto que diz respeito e é de interesse de milhares de pessoas, não só em Cachoeira do Sul, mas em outros municípios que também decretaram situação de calamidade, mas que nesse momento tem esse direito restrito somente àqueles que foram afetados diretamente, não é, pelas cheias aí dos rios. Gente, a CPI da Saúde, instalada pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul para investigar supostas irregularidades na Secretaria da Saúde, segue na fase das oitivas, que é o ato de ouvir as testemunhas de um processo. Na manhã de hoje, prestou depoimento Aníbal Machado, que na época era presidente do Conselho Municipal da Saúde. À tarde vai ser ouvida pela segunda vez Débora Dickel, responsável pela auditoria da Prefeitura. Os demais depoimentos que estavam agendados para hoje foram remarcados, incluindo o da prefeita Ângela Chu. Os agentes da Guarda Municipal de Porto Alegre passaram a usar câmeras corporais anexadas às fardas. Os equipamentos comprados pela Secretaria Municipal de Segurança vão fazer parte da rotina de todas as guarnições empenhadas no patrulhamento preventivo da cidade. 160 câmeras fazem parte do trabalho diário do efetivo que está em campo. O investimento foi de R$ 623 mil. Não há transmissão em tempo real. As imagens são armazenadas em servidores de acesso restrito. As câmeras têm capacidade para 10 horas consecutivas de gravação, registram áudio e possuem
infravermelho, visão noturna e geolocalização. O efetivo da Guarda Municipal é de 390 agentes, que se revezam na função operacional em escalas intercaladas. Por isso, não é preciso um equipamento para cada um. Todos os agentes que forem para o serviço operacional, eles vão estar com a câmera ligada. A partir do momento que tem algum tipo de situação que possa gerar alguma ocorrência, o agente vai ligar a gravação dela. A câmera, ela vai estar bufelizando. Ou seja, a partir do momento que ele ligar a gravação, ele busca 2 minutos antes do momento que ele ligou a câmera. Nós estamos cercando, a nossa atuação de forma que a gente possa dar cada vez mais segurança e garantias de que a guarda está dentro da lei, cumprindo seu papel e ajudando a sociedade cada vez mais. E a câmera corporal, ela vem justamente para dar segurança e transparência nas relações entre a nossa instituição e a sociedade de Porto Alegre. A enchente e as chuvas no Rio Grande do Sul têm provocado deslizamentos, destruição de lavouras, de propriedades inteiras em alguns casos, e se configura como a maior catástrofe ambiental do estado. A Lena Caetano está chegando agora e traz para a gente uma entrevista em que aborda a situação do estado e como o governo gaúcho está agindo e o que planeja. É isso, Daniel. Vivenciamos aqui no Rio Grande do Sul um momento muito específico, muito atípico, de uma desordem na natureza, digamos assim, e muitas pessoas se perguntam o que tem a ver a questão de arborização, a questão de mata nativa, a questão de assoreamento, desassoreamento de rios, enfim, são várias questões que envolvem o meio ambiente e que cabem também à Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Para conversar um pouco sobre isso, para a gente saber o que pode ser feito, o que já está sendo feito, a gente convidou para um bate-papo o Gabriel Ritter, que é diretor técnico da FEPAM. Boa tarde, Gabriel, muito bem-vindo e obrigado por esse tempinho com a gente. Boa tarde a todos, boa tarde, Helena, boa tarde a todos os telespectadores. É uma oportunidade muito grande aqui para a FEPAM mostrar um pouco de tudo que está sendo feito, em todos os aspectos, levar um monte de informação aí para todos os telespectadores. E é um momento, um marco histórico, acho que na nossa história da humanidade, esses eventos climáticos a gente está presenciando. A gente tem fóruns de pesquisas que sempre apontaram aí os efeitos das mudanças climáticas, mas em diversas oportunidades sempre teve alguém que questionou se estava de fato acontecendo ou não. Então, é importante a provocação aí desse assunto, que a gente vai começar a falar um pouco aqui de legislação, de Código Florestal, tanto federal quanto o nosso Código Estadual de Meio Ambiente, nossas leis de proteção ambiental. Então, é importante, a gente fala aqui muito de chuva está associada a água, a recursos hídricos. É importante aí que todo o telespectador lembre, sempre das áreas de preservação permanente. Então, isso a gente já tem lá do Código Florestal Federal, que traz a partir da margem desses recursos hídricos quais são as áreas que têm que ser preservadas. Preservadas basicamente com vegetação nativa, a vegetação nativa é aquela que vai ter a sua biodiversidade representativa e que vai proteger os nossos recursos hídricos, que sejam qualquer tipo de carreamento de material para dentro do recurso hídrico. Me surge um questionamento aqui, Gabriel, com relação à situação que estamos vivenciando agora. A gente sabe, o próprio governo do estado tem colocado que muitas cidades deixarão praticamente de existir aqui no Rio Grande do Sul porque foram devastadas e não serão reconstruídas novamente no mesmo lugar. Então, surgirão muitas áreas desocupadas, e outras áreas terão que ser ocupadas, Como é que fica essa questão, essa relação de cuidado com essas novas áreas desocupadas que surgem e com essas outras áreas que terão de ser ocupadas? Como é que fica o papel da FEPAM enquanto fiscalização disso tudo? Muito, muito bom questionamento. Eu acho que esse é o âmago dessa enchente de maio. A gente teve eventos que foram aí ao longo dos últimos anos se mostrando cada vez mais intensos até chegar neste último de maio aí que de fato foi catastrófico. Então, ele deve deixar marcas e a gente tem que pensar diferente a nossa forma de ocupação dessas áreas. Eu acho que esse é o grande sinal e o grande legado que este evento, por mais catastrófico que tenha sido, a gente tem que aprender.
Então vamos lá. Primeiro, as cidades resilientes, né? Como você já colocou, tem local que não adianta a gente insistir em ocupar a cidade naquele mesmo espaço, né? Então, sim, deve ser observado, como eu já falei, a Lei da Mata Atlântica, ela vai trazer alguns critérios que podem proporcionar a ser feito um loteamento numa área nova, né? Isso tudo, a gente não pode sair de uma área que está sujeita à inundação para ir para uma área de risco de deslizamento também, né? Então, não adianta sair lá da várzea do rio para chegar na zona de encosta, que é um outro risco que se existe. Então, tudo isso tem que ser avaliado, obviamente, antes de ser ocupado essa nova área. E, além disso, essas áreas que já foram impactadas, a gente vai ter que buscar, obviamente, que seja feito um processo de recuperação, né, que essas áreas aí tenham um futuro uso destinado aí que seja a absorção dessas a água que cai, que não cause mais impactos aí para a população ali atingida. Então, a gente tem que criar mecanismos para que ela não seja mais utilizada. E falando um pouco do papel exclusivamente da FEPAM, acho que isso é um ponto importante. A gente teve empreendimentos, como eu disse, a FEPAM licencia grandes empreendimentos, né? E alguns dos grandes empreendimentos foram impactados com essa enchente, seja diretamente sendo inundado com a água, ou seja indiretamente, né, com os acessos aí que foram interrompidos ou que ficaram na mancha de inundação, mas que conseguiram aí de alguma forma não ter um impacto maior. Então a gente editou agora, que provavelmente ela deve ser publicada amanhã ou no mais tardar no início da semana que vem, é uma portaria que facilite, né, a realocação desses empreendimentos que estão nessas áreas de risco. Então a gente está tentando dar condições de uma forma mais rápida de se localizar um local mais próprio, né, que não tenha esse risco aí de inundação ou qualquer outro tipo de risco. Então, essa portaria aqui que ela traz, justamente isso, são pré-critérios de seleção de área, né? Como que é uma área que a FEPAM entende que é o ideal para se alocar? Seria essa área aqui. Então, são os critérios, estão todos postos lá nessa portaria. Agora, nessa nova etapa para esses empreendimentos, a gente criou a licença única. Então, são as 3 fases unificadas, né? Justamente para facilitar que esse empreendimento saia de uma zona de risco, indo para uma zona mais segura aí para a sua operação. Uma outra perguntinha, Gabriel, com relação a propriedades rurais. A gente sabe que existe uma legislação, a gente já abordou isso, nós temos um Código Florestal. Por exemplo, propriedades. Pela legislação existe a necessidade de preservação de cinturões verdes ou de áreas nativas, né? A gente sabe que agora com a enchente tudo foi dizimado e tudo mais. Como é que vai funcionar essa questão de fiscalização, digamos assim, ou até, digamos, de exigência de que isso seja cumprido, seja mantido, seja restaurado? A gente tem uma legislação federal que trata, né, da propriedade rural, a gente tem que ter, obviamente, as APPs na propriedade, tem a questão da reserva legal, né? Então, esses itens aí a gente vai ter que, claro, olhar o caso a caso, qual que foi o dano ocasionado aí pela catástrofe, pelas enchentes, né? E ver a melhor forma de buscar uma regeneração dessas áreas que foram impactadas, né? Claro, o meio ambiente, essa recuperação, ela vai ser de médio a longo prazo, e o que eu acho que a gente tem que ter de curto prazo são essas ações definidas, né? Então, quais que vão ser as formas de recuperação, né? Isso a gente já tem um grupo de trabalho que está sendo criado ali a nível da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, justamente para, dentro dos N tipos de soluções, quais serão mais adequadas aí para as eventuais recuperações das áreas que foram degradadas. Gabriel, desassoreamento, muita gente nas últimas semanas, digamos assim, tem levantado essa possibilidade como uma grande solução, né, para os nossos rios, já que vem chuva, transborda, invade lugares, invade cidades, enfim. É uma solução realmente a se considerar? Seria realmente o ideal para a condição que estamos vivenciando, para a situação dos nossos rios? Olha, ela é uma solução que ajuda muito, né, para recursos hídricos pequenos. Então, eu acredito que esses recursos hídricos que passam nos municípios que não têm um grande porte, é uma solução que pode, sim, auxiliar a não ter o alagamento, a inundação em algumas cidades, tá? Isso é importante, essa pergunta, porque
A gente tem o governo do estado, né, o estado do Rio Grande do Sul, desde do ano de 2015, tem um decreto que visa o estímulo do desassoreamento, né, que é justamente ao longo dos anos, diversos materiais foram carregados ou carregados para dentro do rio, né, e o material ele tem que ser periodicamente removido dentro do recurso hídrico. Então, esse decreto ele já trouxe, né, uma série de pré-requisitos, né, no qual ele dispensa, inclusive, o licenciamento ambiental, porque todas as regras do licenciamento ambiental foram levadas até o decreto. É um procedimento extremamente simples, né, que pelo decreto ele remete a um cadastro no sistema de outorga do Estado, mas que, em virtude da calamidade agora, por 180 dias, ele está dispensado, inclusive, do cadastro, e, sem dúvida, é uma forma muito importante, né, das prefeituras protegerem, né, de inundação, principalmente essas áreas mais urbanas, onde tem aí os recursos hídricos que cortam a cidade. Ok, Gabriel, o assunto é bastante vasto, né, e teríamos muito mais abordagens a fazer, mas eu acho que circulamos um pouquinho sobre alguns tópicos principais. A gente quer agradecer muito a tua participação, os esclarecimentos aí, eu acho que para o nosso telespectador foram bastante substanciais e bastante importantes também, viu? Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Lena, eu fico à disposição, a FEPAM está à disposição. Tenho certeza que cada documento emitido pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, ela leva em consideração todos esses critérios, né, e seguimos aqui atuando para fazer cada vez mais o Rio Grande do Sul como uma referência de proteção ambiental. Muito obrigado a todos. Tá bom, um grande abraço, mais uma vez, obrigada. Daniel, aí então a participação do Gabriel Ritter, coordenador técnico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, onde a gente abordou, né, sobre vários aspectos ambientais, principalmente com relação ao atual momento que estamos vivenciando aqui no Rio Grande do Sul, o que pode ou não pode ser feito, de que maneira a FEPAM está atuando em todas essas frentes. Eu volto contigo. Muito obrigado, Lena, pelas informações. E olha só, você que está nos acompanhando, lembra que nós informamos aqui no NT Sul que o prazo para as famílias atualizarem os seus dados para o Auxílio Reconstrução se encerraria às 7 horas da noite de ontem. Nós informamos ontem isso aqui no NT Sul. Pois bem, a Prefeitura de Cachoeira do Sul informou hoje que vai ampliar esse prazo até 5 de julho. O período foi estendido pelo governo federal para todas as prefeituras do Rio Grande do Sul. Então, quem ficou desabrigado ou desalojado e que ainda não regularizou o seu cadastro, deve comparecer na Defesa Civil, levando o comprovante de residência e o CPF de todos os moradores da casa. A Defesa Civil fica junto à Secretaria de Obras, na Rua Riachuelo, número 678. O horário de atendimento é das 8h30 às 11h30 da manhã e da 1h30 até às 5h30 da tarde. O programa beneficia as famílias diretamente atingidas pela enchente com o auxílio de R$ 5.100. Vamos ver mais recadinhos aqui da nossa audiência, mensagens que a gente recebe por meio do nosso WhatsApp. Então vamos aqui para a telinha ver as participações. O Celso. E com esse frio estamos só dentro de casa, enrolado no cobertor, diz aqui o Celso. Obrigado, Celso. Um abraço para ti aí. E pro Cusquinho também, que não tá nada triste aí no cobertorzinho, né? Quem mais? A Luciele. A gestão atual é uma bagunça, uma vergonha. Aos poucos a cidade vai caindo. A cada dia piora tudo. É aqui o sentimento da Luciele. Obrigado, Luciele, pela tua participação. Quem mais? A Alice. Por que a RGE não entrega mais a fatura das contas de energia? Estamos cansados dessa falta de respeito com o consumidor. Alice, nós vamos verificar aí o que está acontecendo, tá? Porque as contas não estão chegando e a gente vai trazer resposta aqui no jornal, tá bem? O NT Sul desta quarta vai ficando por aqui. Outras informações em todas as nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, no @TV Cachoeira. A gente volta a se encontrar aqui na telinha da TV amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.